Boa tarde, bem-vindo ao Jardim do Éden, é um prazer muito grande estar com você por estes momentos, que maravilha! Olha, você está percebendo que eu estou ao ar livre, o vento vai tirar o cabelo da posição, não tem como fugir dessa realidade. E um outro ponto interessante, daqui a pouco o sapo vai começar a cantar, a cigarra, então isso é natural, estou ao ar livre. Tá bom? Mas fica à vontade para dizer muito grandes momentos vamos passar juntos. Para mim é gratificante esses momentos, para você eu espero que seja benéfico. Hoje eu tenho uma história que você já conhece, por certo, é provável que já conhece, muita gente boa já conhece, porém nós vamos apresentar essa história em uma outra roupagem, ensinando uma outra lição. Certo? Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro passo importante, nós vamos estudar a história de Daniel capítulo 1. E quando eu falo em Daniel capítulo 1, você vai pensar imediatamente que eu estou planejando falar sobre o quê? É a pergunta, sobre o quê? Coloque nos comentários o que você acha que eu vou falar. Tá bom assim? Pode colocar. Se bem que quando eu começar a falar, não muda não, deixa do jeito que você colocou mesmo. Só para eu ter uma noçãozinha o que você imaginava. Tá bom? E outra coisa, coloca de que estado você está. Eu quero ver aonde nós conseguimos chegar, se estamos fora do Brasil, se estamos só no Brasil, e quais os estados do Brasil nós estamos chegando. Então, combinado assim? Então, não esqueça, coloque aí o que você imagina. Daniel capítulo 1, vou falar sobre Daniel capítulo 1. Então, coloque aí, o que você acha que vai ser o assunto de hoje. Tá bom? Combinado assim? Mas fica até o fim do vídeo que você vai entender, você vai ter uma lição completamente diferente, para você ver se eu vou ou não falar sobre o que você estava pensando. Agora, não esqueça de uma coisa. Aqui nós temos lições puras e verdadeiras que vai lhe ajudar a sua vida nessa terra e também na eternidade. Combinado assim? E bem-vindo a esses momentos que vamos passar juntos. Verifica o seguinte, essa é uma história que muitas vezes a gente não para considerar. Agora, antes, só uma coisinha. Se você não é inscrito em nosso canal ainda, aproveita para se inscrever. Tem um like, tá certo? Um joinha, como dizem alguns. E não esqueça de uma coisa, nos comentários, já que você vai colocar de onde você está, você vai colocar o que você acha que eu vou falar. Tiver alguma sugestão de melhoramento, eu aceito, pode colocar. Alguma crítica, nós aceitamos. Fica combinado assim? E compartilhe, para que eu possa chegar em muitos outros lugares que sozinho seria impossível. Bom, sim? Então vamos nós agora, estamos juntos mais uma vez. O que nós vamos ver? Veja só o seguinte, um histórico, nós vamos ver rapidinho um histórico do cativeiro de Judá e Jerusalém para a Babilônia. Essa cena, tá certo? Olha, você não imaginava que era isso que eu ia falar. No entanto, você verifique o que nós vamos aprender dessa cena. Isso é que é importante. Para isso você tem que ficar até o fim do vídeo. Não segura um pouquinho. Vou tentar ser bem objetivo, tá? Bater o recorde em velocidade. O pastor Jossanã, ele descreve essa cena de Daniel, Ananias, Misael e Azarias indo para o cativeiro de Judá para Jerusalém. Agora ele mostra assim como se ele estivesse indo pensando assim, olha, lá nós vamos ter que trabalhar no pesado, lá é trabalho forçado, nós somos escravos lá. E tem uma coisa, lá se nós não cumprirmos com nossa responsabilidade, nós vamos apanhar. Olha só, eles conheciam, porque em Jerusalém tinha escravo, e eles conheciam a história do Egito, do povo de Israel, quando eram escravos lá também. Então eles sabiam dessa regra, então por isso que eles já tinham esse conceito, eles já tinham mais ou menos essa noção do procedimento como que era, mas também tomaram um propósito. Vamos fazer o seguinte, agora eu acrescento no meu comentário, vamos fazer o seguinte, já que tem que trabalhar e que o trabalho é pesado, e se não trabalhar vai apanhar, aí é ruim, é porque é trabalho pesado e ainda apanhando. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar fazer rápido e bem feito, para dar conta de nossa responsabilidade, que assim a gente evita pelo menos de apanhar. Está notando como que é a história? Isso aqui é a minha criatividade que me leva a pensar dessa forma. E eles estavam agora indo para a Babilônia. Só que quando chega na Babilônia, as coisas é diferente. Eles não foram como escravos. Eles foram recebidos de uma outra forma. Porque eu achei interessante, só para você ter uma visão, o cerco de Jerusalém, o cativeiro, ele ocorreu em um período
que deu do ano 605 a.C. até 586 a.C. Um período, isso é o primeiro cerco em 605 a.C., o segundo cerco em 597 a.C., o primeiro cativeiro, digo, em 605, o segundo cativeiro em 597 a.C. e o terceiro cativeiro, que foi o último, foi em 586 a.C. Deu um percurso de 19 anos do primeiro até o terceiro. Antes disso, o profeta Jeremias e outros profetas bateram, falaram, insistiram, choraram, clamaram, ensinaram, advertiram, e o povo continua endurecido. Por isso que eles foram vítimas de tudo isso. Se tivesse obedecido as instruções de Jeremias, se colocado nas mãos de Deus, não iriam para o cativeiro. Vamos lá. Então, só para você ter uma noção como as coisas estavam acontecendo, essa era a situação, esse era o quadro, essa era a cena. Então, diante dessa situação, pensa um pouquinho comigo, certo? Que situação dolorosa. Agora, eles tiveram, depois de tudo isso, tiveram 19 anos de oportunidade do primeiro ao terceiro, entendeu? Cativeiro. E continuaram endurecidos, por isso foram levados àquela situação. Que quadro doloroso. Só que aconteceu uma coisa, no capítulo 1 de Daniel, no verso 1, nós encontramos uma cena interessante. Pensa comigo aqui, rapidinho. Aqui vem descrevendo nas seguintes condições, que o exército de Nabucodonosor era um exército famoso, era um exército poderoso, tinha armas e animais e soldados treinados, e ele era um reino que tinha condições. Agora, é bom pensar uma coisa, o que fez com que eles fossem levados para o cativeiro, que a guerra fosse vencida pelo povo de Judá e Jerusalém, não foi o exército da Babilônia, não foi a capacidade do soldado, não foi o treinamento do soldado, não foram as armas do soldado, não foram os cavalos e os carros do soldado. E você, então, o que foi? O que foi? Preste atenção que você vai ver. Muito simples. No capítulo 1, no verso 2, nós lemos as seguintes palavras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diz assim, tá certo? Capítulo 1, verso 2 de Daniel. Fala aqui: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e aí ele vem falando dos príncipes, da nobreza e dos bens, parte dos bens do tesouro do templo. Foi entregue. Não foi a Babilônia que dominou, foi Deus que colocou na mão deles. Foi Deus que entregou assim de mão beijada, ó, leva. Mas por que isso? Não é porque o povo tinha desobedecido, o povo tinha se distanciado de Deus, não é porque Deus estava falando assim, olha, vocês estão me desobedecendo, agora eu vou tirar o chicote, vou dar lapada. Não, nada disso, não assim não. Não é porque o povo tinha desobedecido, eu vou dizer, já que vocês não me obedecem, eu vou botar vocês de castigo. Também não. A questão foi muito simples. O povo se distanciou de Deus. O povo se distanciou de Deus. E aí, agora o que acontece em uma cena dessa? Muito simples. Já que eles se distanciaram de Deus, não tinha outra alternativa. Eles precisaram de receber a recompensa da escolha que eles fizeram. Porque quando se distancia de Deus, se coloca à disposição do inimigo. E o inimigo carrega. E agora o inimigo bota para sofrer e ainda tenta jogar a culpa nas costas de Deus. Só para você ter uma ideia. Então essa foi a situação. Agora eu achei interessante que para ser levado para o cativeiro, no primeiro cerco, foi exigido, tinha alguns requisitos para ser preenchido. E um deles era que o rei deveria ir. O rei deveria ir. Tá certo? Então isso aí foi discutido. Depois nós entramos no seguinte, aí nós encontramos mais uma cena. Vamos dar uma olhadinha? Aí ele vem descrevendo no verso 3 que era para levar pessoas de boa aparência, era para levar pessoas instruídas no conhecimento, nas ciências, habilitadas, treinadas, para que pudesse servir no palácio, na presença do rei. Só para você ter uma ideia. Agora, verifica o seguinte, é bom a gente considerar como que eu posso provar de que no capítulo 2, no capítulo 1, no verso 2, aquelas palavras são fiéis e verdadeiras e foi Deus que entregou mesmo.
como que eu posso provar de que não foram as armas, de que não foi o domínio, não foi a habilidade bélica que fez com que eles fossem vencidos, o povo de Judá e Jerusalém, mas que foi realmente que Deus entregou? Muito simples. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho. Se você for observar, nós encontramos a história de dois quadros preciosos que vai nos ajudar a entender isso aí, tá certo? Então, você vai encontrar a história de Senaqueribe e Ezequias, que está no segundo livro de Reis, do capítulo 19, e está no livro de Isaías, capítulo 37. Só para você ter uma noção. E lá vem contando a história quando Senaqueribe estava próximo e então o servo de Senaqueribe veio e desacatou o povo de Judá e Jerusalém, dizendo que os vizinhos deles, nenhum deles, os deuses daqueles vizinhos puderam defendê-lo das mãos de Senaqueribe, e que o Deus de Ezequias também não ia poder fazer, e que ninguém ia conseguir resolver esse problema, que ele já estava vencido, por Senaqueribe já estava vencido. Ezequias chorou, Ezequias orou, Ezequias se arrependeu, Ezequias se colocou nas mãos do Senhor. E agora o que aconteceu nessa cena? Muito simples. Foi lá e consultou o profeta Isaías. O profeta Isaías aconselhou. Ficaram firmes confiando em Deus. E em uma noite, um único anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe, da Síria. Só para você ter uma ideia. Eles desacataram, como os dados móveis estão desativados. Só para você ter uma noção, essa é a situação. Deus segurou, Deus reverteu o quadro. Então esse é o primeiro ponto. Agora, se você fosse dar uma olhadinha no que diz o livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 24 até o capítulo 7, verso 20, você ia encontrar uma outra história. E essa história, sabe de quem é? Essa é a história de Ben-Hadad, também rei da Síria, agora cercando a Samaria, o rei de Israel do norte. Então chegaram lá e cercaram e ficaram e bagunçaram. A situação ficou tão feia que as mães estavam comendo as crianças, os próprios filhos. E aconteceu até uma cena em que duas mães fizeram uma combinação. Olha, hoje a gente come o seu filho e amanhã a gente come o meu. Combinado? Combinado. Comeram o filho daquela, quando foi no outro dia ela escondeu o filho dela. Aí a mãe foi reclamar, foi lá para o rei, rei, ela falou que ia comer o meu filho ontem e nós comemos, que hoje seria o filho dela, e ela escondeu o filho dela e o rei se desesperou, o rei ficou revoltado, o rei ficou triste, ficou bagunçado. Que situação terrível. E ele sabia que isso estava vindo, porque era peso da mão de Deus, dizia o rei. Em outras palavras. E aí o que aconteceu nessa cena? Foram para o profeta Eliseu, Eliseu falou, olha, quando chegar aqui você fecha a porta e manda embora. Empurra para fora. Vai vir o servo do rei, depois vai vir o rei. E quando vieram, fizeram isso. E então o profeta Eliseu falou assim, olha, acontece que tem um fator interessante. Só para você ter uma noção. Quando... Entendeu? Amanhã, mais ou menos a essa hora, o que vai acontecer você vai encontrar o alimento, o que estava numa carestia terrível que não tinha, nem tinha para vender. Você vai encontrar 2 medidas de cevada por uma moeda, 1 medida de trigo por uma moeda. Só para você ter uma noção. Então, Jeorão tinha uma pessoa, Jorão, tinha um homem lá da confiança dele, que era em quem ele se apoiava. Era o braço direito dele. E esse, quando viu essas palavras do Eliseu, ele falou assim, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não ia acontecer. Eliseu falou assim, você vai ver, mas você não vai comer. E aí a cena vem descrevendo, leia direitinho, pega aí capítulo 6, verso 24 até o capítulo 7, verso 20, é pouca coisa, essa história todinha vai ser interessante para você, não deixa de ler não. E agora tinha 4 leprosos lá de fora da cidade, e eles dizem o seguinte, nós estamos aqui, leprosos, não podemos entrar na cidade, até porque lá nem tem comida pra gente vai morrer de fome também, lá dentro da cidade morre de fome, aqui lá de fora da cidade morre de fome também. E agora, vamos fazer uma coisa, vamos lá para o acampamento dos assírios, se eles matarem a gente já vai morrer mesmo, não tem muita diferença não. E eles foram devagar, foram naquela situação, mas chegaram a hora, chegou o momento, e de repente o que deu? Perceberam que estava silêncio, os animais estavam amarrados, as tendas estavam armadas,
Mas não tinha. Eles foram se aproximando, não tinha ninguém. Eles começaram a festejar, começaram a comer, começaram a pegar bens e guardar, esconder, enterrar. Foi um regozijo para eles 4 leprosos. Mas depois eu falei, espera um pouquinho, nós não estamos fazendo o que é certo. Hoje pode ser um dia de alegria para a gente, mas a gente não pode comemorar desse jeito. Vamos lá, vamos avisar o povo, para que eles possam também salvar dessa situação. Aí foram lá avisar o rei. O rei mandou fazer uma expensão na área, porque o rei estava duvidando que os assírios haviam se escondido para pegar. De repente, não era assim. Olharam, não tinha ninguém. Abriram a porta, o rei autorizou abrir a porta da cidade. Aquele homem da sua confiança ficou responsável de ficar na portaria, de abrir a porta da cidade. E quando ele abriu, o povo saiu tão avexado, o povo saiu correndo, tão desesperado, tão faminto, que o atropelaram, pisotearam. E ele morreu e não comeu, conforme o profeta Eliseu disse. Você vai ver, mas não vai comer. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero mostrar que, assim como o rei Ezequias, com Senaqueribe, assim como o rei Jorão, com Ben-Hadad, Deus reverteu o quadro, porque eles se arrependeram e se colocaram nas mãos de Deus. O povo de Israel do sul, que é Judá e Jerusalém, não precisaria ter passado por onde passaram, se eles simplesmente tivessem feito uma coisa: se colocado nas mãos de Deus. Se tivesse arrependido, tivesse obedecido às instruções do profeta, o profeta Jeremias, ou teria sofrido menos. Mas permaneceram endurecidos de coração, e foram para onde foram. Agora, para nós, a lição. O que nós queremos mostrar para você é exatamente isso. Não é a alimentação de Daniel, não é a alimentação de Ananias, Misael e Azarias, e não é a sua alimentação, é a sua comunhão com Deus. É você entender que nas horas difíceis recorre para Deus. Melhor é sofrer com Deus do que sofrer sem Deus. Lembra que Ezequias, Deus reverteu o quadro. Lembra que Jeorão, Deus reverteu o quadro. E o povo de Judá, Jeoaquim, não reverteu. Por quê? Ele não cedeu. Ele teve oportunidade, mas endureceu. Diante dessa cena, não perca tempo. Se coloque nas mãos de Deus. Aproveite a oportunidade. Recorra. Exclama. Se as coisas estão bom, não se afaste de Deus para que não fique ruim. E se as coisas estão ruins, não se distancie de Deus, porque não melhora sem Ele. Eu entendi isso. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Se colocar nas mãos de Deus se você não está ainda. E se está, segurar para não cair, para não se afastar. Deus quer o melhor para você. Daniel e os seus companheiros entenderam que eles não estavam fazendo uma permuta com Deus. Eles foram fiéis porque o costume de casa vai para a rua. O costume de casa vai para a rua. O professor, ele foi com as 2 filhinhas, professor meu, foi com as 2 filhinhas ao Hospital Silvestre. E quando ele estava lá no hospital, foi comprar um iogurte para cada menina, para cada das 2 filhas. Comprou um copinho de iogurte. A mais nova estava encontrando dificuldade para abrir o copinho do iogurte e pediu o pai para abrir. E o pai abriu. Na hora que o pai foi jogar a tampinha fora, a filha falou assim: não, pai, lambe. Eu falei: não, filha, é feio. Mas o senhor faz em casa assim? O costume de casa vai para a rua. Se for o costume bom, vai. Se for o costume ruim, vai também. Só para você ter uma ideia. É assim que acontece. Como os dados móveis estão assim que acontece. Só para você ter uma noção. É desse jeito mesmo. Só que Daniel e seus companheiros, eles levaram para a rua o que eles tinham aprendido em casa. Lá na Babilônia, não tinha mamãe que falava assim: Daniel, está na hora de levantar para ir para a escola. Não tinha mamãe para falar assim: Daniel, faz o dever de casa, filho. Daniel, faz direitinho. Daniel, levanta. Daniel, arruma a cama. Não tinha nada disso, não. Daniel, não come isso, que isso faz mal. Não tinha nada. Eles aprenderam isso em casa. E agora, quando foram para a Babilônia, eles simplesmente viveram o que já tinham aprendido. O que nós precisamos de aprender agora, enquanto estamos tendo tempo, nós estamos no tempo da paz, no tempo da bonança, para viver no tempo da crise. Ele não teve medo, ele simplesmente viveu. Ele não ficou constrangido. O que os outros vão pensar de mim? Não, ele simplesmente foi fiel. Quem é fiel aos pais, quem é fiel em casa, quem é fiel a Deus, vai representar bem a família, a Deus na sociedade. Ele recebeu a recompensa. Ele foi respeitado porque ele era um respeitador. Ele aprendeu a respeitar. Ele foi honrado porque ele honrava a Deus. E Deus o honrou também. E você pode usufruir dessa bênção também. Eu quero
permanecer firme nos caminhos de Deus. Eu quero a cada instante viver a comunhão com Deus. Porque não é por interesse, é porque Deus merece o meu respeito. Deus merece a minha honra. É um privilégio que tem honrá-lo. É um privilégio que tem respeitá-lo. Que Deus conceda que eu permaneça com esse propósito e que você também usufrua desse benefício e dessa bênção. Se você teve dificuldade, não viveu assim ainda, peça perdão e se coloque nas mãos de Deus agora. E se já está nos caminhos de Deus, peça para Ele te segurar, para você não retroceder por hipótese nenhuma. Que Deus o abençoe e até a próxima semana com mais um vídeo. Um abraço.